Aleluia, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, a palavra de Deus que nós lemos nessa noite, trazendo para nós a história de um profeta, homem de Deus, muito fervoroso, um homem que ele orou a Deus, né? O céu fechou por 3 anos e não deu chuva. Um homem que orou a Deus, aleluia, e Deus fez cair fogo do céu e consumiu ali aquele holocausto. Mas agora esse homem, ele está, né, ali numa situação difícil. Eu quero dizer para você, querido, que muitas das vezes na nossa vida nós passamos por situações e que às vezes nós nos encontramos sem força e achamos que nós não vamos conseguir. E muitas das vezes nós pensamos, eu preferia morrer, eu prefiro a morte, mas na verdade ninguém quer morrer. Na verdade o que Elias queria ali era ficar livre daquela dor, daquele sofrimento, porque muitas das vezes, amados, nós estamos servindo ao Senhor e nós estamos fazendo a obra com todo o amor, com todo o zelo, mas as lutas vêm, as lutas são tantas, que muitas das vezes vêm sobre a nossa vida, que muitas das vezes nós nos encontramos desanimados, nós sentimos que nós não vamos conseguir prosseguir. E Elias ali, mesmo sendo aquele homem de Deus poderoso, ele estava ali daquela forma, e agora a palavra do Senhor disse que por causa de uma ameaça de uma mulher, ele agora pediu no seu ânimo a morte. Um homem que havia acabado de orar, e Deus fez descer fogo do céu e consumir aquele local. Um homem que ali ele matou 450 profetas de Baal, para poder mostrar que nosso Deus é o Deus poderoso, para que todo o povo soubesse que o Deus que ele servia era o Deus do impossível, o Deus que fazia coisas que nenhum outro Deus das nações podia fazer. Mas agora, diante daquela situação, ele se encontra amedrontado. E às vezes é isso que acontece conosco. Nós estamos muitas das vezes tão sobrecarregados. É tanta coisa que vem, é tanta luta que vem, é tanta dificuldade, que às vezes uma gotinha de água que cai é o suficiente para derramar, para poder fazer com que nós venhamos nos afogar. Aleluia. E agora Elias estava naquela situação. Ele vai e ele deita, né, ali debaixo daquele zimbro, e ele pede no seu ânimo a morte. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor vem e fala para ele: levanta, come, né? E ele levanta e ele come e ele deita de novo. Ele deita de novo. Às vezes acontece conosco, o Senhor fala conosco, nós choramos. Muitas das vezes nós sentimos, aliás, Deus falou comigo, Deus renovou minhas forças, agora eu estou fervoroso, eu vou ficar firme com Deus, e eu vou caminhar agora, eu vou fazer a obra. E muitas das vezes a gente enche naquele momento ali de força, e a gente pensa, ninguém mais vai me parar. Mas ali de repente, nós nos encontramos prostrados de novo, e nós prostramos mais uma vez. E Elias aqui aconteceu, ele levantou, ele comeu naquele momento, mas ele deitou de novo. E agora vem o anjo do Senhor e fala para ele, ele diz para ele, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Às vezes você pensa que já está no fim. Às vezes você acha, não, já chega, né? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, não tem mais nada para fazer. Mas Deus quer te revestir de força. Deus quer te dar força para você continuar na caminhada. Porque aqui, Elias aqui, ele estava pensando: não, eu já fiz muito, eu já estou cansado, eu já lutei demais, eu já fiz o que eu podia fazer, agora acabou tudo, é o fim da linha. Mas o anjo vem e fala para ele: Elias, levanta, come, porque muito comprido ainda é o caminho de rato e de caro. O caminho ainda é comprido, é canto de manda rato e de caro. Esse canto de manda rato não é hora de parar não, irmão. Não é hora de parar não. Aleluia. A nossa caminhada aqui na terra, ela só vai se findar o dia que nosso Senhor Jesus vier nos buscar. E canto de manda rato. Aleluia. Às vezes você pensa: seria melhor morrer, porque do jeito que eu estou sofrendo dessa maneira. Mas será que você está pronto? É isso que Deus quer
por aí. Mas e aí? Mas é isso que Deus quer para você? Foi para isso que Deus te chamou, para jogar a toalha, para largar tudo, para sair sem rumo, sofrendo, perambulando, sem destino? Não, o Senhor te chamou porque muito comprido ainda é o seu caminho, e Ele tem uma obra contigo, aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor diz que então Elias, aleluia, aí diz aqui a palavra do Senhor no versículo 8, levantou-se pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Então, com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. E a palavra do Senhor diz que ele vai agora, e ele entrou numa caverna, e ali ele passou a noite, aleluia. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que faz aqui, Elias? Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Às vezes nós queremos esconder, às vezes nós pensamos: eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar escondido agora, eu vou me esconder agora, mas só que Elias, ele escondeu no monte de Deus, ele foi esconder no monte de Deus, quando você quiser esconder, vai esconder no monte de Deus, esconde na casa do Senhor, esconde aonde o Senhor te plantou, porque Ele tem o que você precisa para você poder continuar, aleluia, Jesus, graças a Deus. Então Elias, naquele momento ali, ele escondeu, ele foi para aquela caverna, e ali ele passou a noite, e o Senhor falou: para que você faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para que me tirarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, aleluia. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, aleluia, que fendia os montes e quebrava a penha diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, aleluia. Oh, glória a Deus, bendito és o nome do Senhor, grande é o Senhor Jesus, aleluia. A palavra do Senhor disse que ele estava aqui dizendo: eu fiquei sozinho, agora buscam a minha vida. Mas olha para você ver que ironia, ele estava ali, ele deitou debaixo do zinco, e ele disse: tira minha vida, ele estava ali desejando o seu ano da morte. Agora ele vem dizer que ele está escondendo, porque ele está com medo de morrer. Olha para você ver como é que o sentimento de um ser humano, muitas das vezes, ele varia, dependendo da luta que ele está passando, dependendo da dor que ele está passando. Elias, naquele momento, ele estava numa depressão profunda, ele estava angustiado, ele estava sentindo só, ele estava sentindo ali que já não tinha mais jeito, que já não tinha mais nada para poder fazer. E naquele momento ele falou: eu estou aqui porque estão buscando a minha vida. Mas não era ele que queria morrer, porque é assim, amado. Quando a gente está passando uma luta muito grande, quando a gente está em sofrimento, a mente da gente fica variando de pensamento. Uma hora você quer morrer, uma hora você quer fugir, uma hora você quer que fique tudo bem, uma hora você quer continuar, mas é assim, porque isso faz parte do ser humano, aleluia. E eles naquele momento, ele estava nessa mista de sentimento, mas uma coisa ele sabia, ele conhecia a voz de Deus, ele sabia quem era Deus, aleluia. E esse faz a diferença na nossa vida. Nós podemos estar errados, nós podemos estar até abatidos, mas nós não podemos esquecer como é a voz de Deus, porque aonde você estiver e Ele falar, você vai poder reconhecer: este é o meu Deus, essa é a voz do Senhor, eu conheço a voz dele, eu sei quem é a voz do meu Deus, eu não vou deixar ser enganado pelo inimigo, porque a voz do meu Deus é inconfundível, e eu conheço ela onde eu a voz do Senhor é inconfundível, seja qual for a luta que você estiver passando, mas a voz do Senhor é inconfundível. Aonde você estiver, o Senhor fala, e você sabe que é Ele que está falando. Este canto de
te abandona, mas simplesmente Ele quer que você continue crendo nele, confiando nele, porque Ele vai poder te ajudar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor diz aqui, então Ele disse aqui, e o Senhor falou para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois o vento, um terremoto, canta de maderrasto e decai, nesse canto de maderrasto e decai. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Às vezes, amado, é necessário um terremoto para poder fazer cair as muralhas. Às vezes é necessário um terremoto para nós poder ouvir a voz de Deus. É engraçado que Paulo, quando estava pregando, a palavra do Senhor disse que ele saiu um dia de sábado buscando um lugar para orar na beira da praia. Chegou ali, tinha umas mulheres ali lavando roupa, e ali ele começou ali a pregar para elas, e de repente ali a Lídia converteu ao Senhor, e ali ela foi ali até batizada. E a palavra do Senhor diz que ali, com uma simples oração, uma simples palavra, aquela mulher se converteu a Deus. Mas aí havia um outro propósito também de Deus, que naquela mesma mensagem havia 3 mensagens naquela, mas tinha também a parte do carcereiro, que foi necessário um terremoto para poder tocar no coração daquele homem. Foi necessário um terremoto para jogar por terra as barreiras que estavam em volta dele. Às vezes é necessário um terremoto, mas Deus quer dizer para você: Deus fala da maneira que Ele quer falar. Deus pode falar no meio do terremoto, Deus pode falar no meio do fogo, Deus pode falar no meio do vento, Deus pode falar no meio das águas, Deus pode falar da maneira que Ele quiser, mas Ele é Deus, e a voz dele é inconfundível. Ninguém engana com a voz desse Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que passou o vento, mas o Senhor não estava no vento. Aí veio o terremoto, aleluia, mas o Senhor não estava, glória a Deus, aleluia. Mas diz: o Senhor não estava no terremoto, aleluia. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, aleluia. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada, aleluia. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto sob a sua capa e saiu para fora. E pôs ali a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter o discernimento de espírito, querido. Nós precisamos buscar o discernimento de espírito, querido. Não se deixe enganar, decanta de rápido e decai. Não se deixe enganar por causa de qualquer voz, não. Não deixe enganar por causa de qualquer espírito, não. Decanta de rápido e decai. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele estava ali depois ali que Lídia, ela aceitou Jesus, ela foi batizada, e ele ali continuou. Ali então saiu uma jovem que tinha nela um espírito de adivinhação. E aquela jovem, ela andava atrás deles, dizendo para ele: esses homens que vos anunciam o caminho de Deus são servos de Deus vivo. E ali naquele momento ali, amado, Paulo simplesmente olhava aquilo, e ali a palavra do Senhor diz que por muitos dias aquela jovem atrás deles e falando a mesma coisa: esses homens que vos anunciam o Evangelho são servos de Deus vivo. Se Paulo não tivesse um espírito de discernimento, amado, ele poderia engordar a sua alma, ele poderia se deixar engrandecer e dizer: eu sou mesmo, eu sou servo de Deus mesmo, eu sou tal, que olha e acontece. Porque tem gente que é assim, gosta disso, amado. Tem gente que gosta de holofote, tem gente que gosta de se mostrar, de aparecer, mas se falou: você é servo de Deus, eu sou mesmo, eu sou poderoso mesmo, eu faço e acontece. Mas naquele momento ali, Paulo não. Paulo entendeu, porque o Espírito Santo de Deus não sai distribuindo energia, não. Porque a palavra do Senhor diz que grande é só o Senhor, toda a honra, toda a glória para Deus. Tinha alguma coisa ali, porque ele estava sendo engrandecido. E ali naquele momento a palavra do Senhor disse que Paulo, voltando para aquele Espírito, falou: sai dela.
imediatamente ele saiu, aquele demônio, porque era o espírito das trevas que estava usando a boca daquela jovem para profetizar, para mentir. Quer dizer, para mentir eu estava falando até a verdade, que realmente eles eram servos de Deus, mas se ele não tivesse o espírito de discernimento, do discernimento de espíritos, ele poderia ter sido enganado. E isso acontece conosco hoje. São tantas profecias no mundo, são tanta mentira, são tanta revelação. Às vezes você vê pessoas, eu tenho visto isso nesses dias, irmão. Eu tenho sentido muita tristeza no meu coração, porque eu vejo pessoas sondando a vida do outro, ou escutando história, ou pega um parente ou um colega que já sabe do problema daquele colega, que já sabe do problema daquele parente, e aí começa a dizer: eis que Deus está falando com você. Irmão, nós temos que ter vigilância, nós temos que ter temor de Deus, nós precisamos ter temor de Deus, mas também temos que ter discernimento de espírito dentro do errado, para saber o que é de Deus, o que é da carne. Porque, amado, aquilo que é do demônio, a gente ora, a gente repreende e cai. Na mesma hora, a gente repreende o espírito do engano e ele cai por terra. Mas a carne, irmão, muitas das vezes a pessoa pensa que está ajudando o outro e está enganando, mas ali naquela jovem era um espírito de adivinhação maligno, estava ali querendo engrandecer aquele homem. Agora olha para você ver, se eles não tivessem sabedoria, se eles não tivessem a unção do Espírito Santo, eles poderiam ter sido muito bem enganados e deixado aquele demônio continuando enganando as pessoas como ele estava fazendo. Mas como eles eram realmente homens de Deus, eles deram uma ordem, aquele demônio caiu por terra. Que seja isso na nossa vida também. Quando alguém estiver entregando uma revelação, não estou dizendo para você não acreditar não, querido, porque Deus fala mesmo, viu? Mas tem também os espíritos de engano, como nós vimos os profetas de Baal, que o próprio Elias ali derrubou. E a palavra do Senhor disse que Elias, então, ele falou: aquele que for Deus vai fazer descer fogo do céu e vai consumir o holocausto. Porque tinha que tirar aquela mentira, tinha que tirar aquele engano. Mas por causa disso agora Elias estava o quê? Sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte. Mas vale a pena você morrer pela palavra de Deus. Vale a pena, se você estiver sendo perseguido por causa da palavra de Deus, continua firme, continua dizendo: eu creio no meu Deus, eu não aceito qualquer coisa, porque a palavra do meu Deus é fiel, e quem vai te salvar é Jesus Cristo. Aleluia. Homem nenhum nessa terra com elogio vai te levar para lugar nenhum. Tem pessoa que muitas das vezes se faz as coisas e fica esperando elogio de homens. Eu quero dizer para você, se você recebeu elogio aqui na terra, você perdeu o galardão de Deus. Aleluia. Quando você fizer para Deus alguma coisa, não espera recompensa de homem nenhum, e nem fica olhando para homem nenhum. Olha somente para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Consolador da sua fé. Aleluia. Elias estava naquela situação, mas ele não perdeu o discernimento. Ele sabia conhecer a voz de Deus. E a palavra do Senhor diz que então, quando ele ouviu aquela voz mansa e delicada, naquela hora ele identificou, ele cobriu o seu rosto e ele saiu daquela caverna e ele foi. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que, e ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Aleluia. Bendito és o nome do Senhor. Outro erro nosso, amados, que nós não podemos cometer, é acharmos que nós estamos sozinhos, que não tem mais ninguém conosco, que Deus não tem mais ninguém para usar. Esse é só eu conheço, tem pessoas, querido, eu já vi acontecer, pessoas falam: se nós não vier essa igreja fecha, porque a igreja está vazia, se nós sair a igreja fecha. Mas, amado, a obra é de Deus tem aquelas pessoas, aqueles que é o chamado do Senhor, Deus tem um propósito na vida de cada um deles. Jamais eu poderei pensar dessa maneira, porque às vezes a pessoa pensa: eu sou insubstituível, se eu não fizer ninguém mais faz, e aí a pessoa faz as coisas para Deus de qualquer maneira. Mas não, Deus sabe, Deus conhece
conhece o coração. Deus não recebe as coisas de qualquer maneira, porque Ele sabe todas as coisas. Aí ele falou para Elias, Elias disse: eu estou sozinho, mataram, né, os outros profetas, só eu fiquei, e eu sou extremamente zeloso com a sua obra. E Deus fala para ele agora. O Senhor disse: vai, volte-se pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria, aleluia, e também Jeú filho de Nissi ungirás rei de Israel, e também Eliseu filho de Safate e Abel-Meló ungirá profeta em teu lugar, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pode ter certeza, Deus sempre vai ter alguém para dar continuidade à obra dele. Sempre Deus vai levantar um. Se eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro no meu lugar, porque Ele conhece os corações, Ele sabe aonde estão os servos dele. Eu não conheço ninguém. Às vezes eu olho uma pessoa, um mendigo ali na rua, e eu desprezo ele, e eu penso: isso não dá com nada, isso aí não vai ser nada. Mas Deus pode pegar aquele mendigo e colocar ele aqui no altar, e fazer dele um grande homem na presença dele, um grande vaso para levar a palavra do Senhor. Só Deus conhece, amado. Só Deus sabe os propósitos. Tudo que eu tenho que fazer é obedecer à voz de Deus e entregar a minha vida nas mãos do Senhor, porque é um privilégio estar na presença desse Deus, aleluia. Então Elias, naquele momento ali, que ele estava pensando que tudo tinha acabado, ele dizia: na hora que eu morrer, acabou tudo, não vai ter ninguém mais para continuar, porque eu sou o único. Acabou todos os profetas, mataram todos a espada. E Deus vai e fala para ele aqui agora, e diz aqui, e dá-se. Aí ele disse aqui: e também Jeú lhe ungirá como rei de Israel, também Eliseu filho de Safate de Abel-Meló, e ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Israel matar Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matar Eliseu. Também eu fiz ficar, presta bem atenção, eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou, aleluia. Então Deus mostrou para Elias: você não está sozinho. Eu deixei ficar 7.000, aleluia. Tem 7.000 para me servir, tem 7.000 para fazer a minha obra. No canto de Manderraça de cá. Então não é privilégio só seu, não. Eu tenho outros para colocar no seu lugar. Então valoriza a obra de Deus. Valoriza a obra na tua vida, porque Deus te chamou, sim, com amor. Deus te ama, Ele te chamou, Ele falou para você: vai, faz a minha obra. E Deus tem te dado a oportunidade todos os dias. Cada dia que você acorda é uma oportunidade que Deus está te dando, aleluia. Mas se de tudo você não quiser, Deus vai levantar outro no seu lugar, aleluia. Porque a obra dele não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Então muitas das vezes nós achamos que Deus precisa de nós. Claro que Ele ama a nossa vida, Ele sente prazer de nós estarmos na presença dEle. Mas eu digo para você que nós somos muito mais necessitados de Deus do que Ele de nós, aleluia. Nós precisamos de Deus. E eu vou te dizer por quê. Eu e você estamos aqui nessa terra, mas o Senhor já está no céu. E qual que é o seu maior desejo? Qual que é o seu maior desejo? Não é estar lá com Ele? Até canto de uma raça de cá. Só que para mim estar lá com Ele, eu preciso obedecer Ele aqui. Para mim chegar lá, eu tenho que obedecer aqui, canto de uma raça. Então, amado, é isso que acontece. Se eu não obedecer Deus aqui na terra, jamais eu vou chegar no céu. Mas o Senhor já está lá. Ele já está lá. E a palavra de Deus, né, como diz lá em Apocalipse, as ruas é de ouro, o mar é de cristal, as portas são pérolas. Lá é maravilhoso, mas Deus já está lá. E nós queremos estar com Ele um dia. Então, enquanto nós tivermos vida, façamos a obra de Deus. Enquanto nós tivermos força, caminhemos na presença dEle. Porque quando nós não aguentar mais, Ele mesmo nos carrega no colo. Mas Ele jamais vai te desamparar. O amor de Deus é tão
vida, que Ele faz o impossível para poder te ver feliz, aleluia, para te ajudar, aleluia. E Elias aqui naquele momento, achando que se ele parasse, que a obra de Deus ia parar, o Senhor mostrou para ele ali uma lista do que Deus já ainda tinha preparado para poder estar no lugar dele. E ele disse: eu reservei para mim 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou, aleluia. E partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai, volta, porque te tenho eu feito, aleluia. Por que ele disse isso? O que tenho eu feito? Porque quem chamou Eliseu não foi Elias, quem chamou Eliseu foi Deus. Simplesmente ele lançou a capa, porque foi o que Deus mandou. Deus falou: vai, unge Eliseu no teu lugar. Mas o chamado não é do homem, o chamado é de Deus, querido. Nós temos que valorizar esse chamado, porque se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te alistou, então o homem não pode tirar nada que Deus te colocou. O homem não pode tomar nada de você que Deus já te deu nesse campo de madeira. Só que Deus não insiste com você. Deus até te dá o alimento, como ele fez com Elias. Ele disse, mandou o anjo levar aquele pão cozido, aquela botija de água, come e alimenta. Deus tem falado conosco todo dia: alimenta da minha palavra, come o pão vivo que desceu do céu. Come, alimenta, né, a sua sede, mata a tua sede da palavra de Deus. Mas cabe a mim, se eu quero deitar e dormir, ou se eu quero continuar na caminhada. Porque se eu insistir, eu vou ficar. Mas aqui a palavra do Senhor disse que então ele vai e ele faz. E ele voltou atrás dele, e tomou a junta de boi e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, as deu o povo, e comeram então, e se levantou e seguiu Elias e o servia. Aleluia. Amados, aqui está mostrando aqui um círculo na vida de Eliseu, que agora se encerrou. Ele abandonou o mundo, ele deixou tudo que ele fazia para começar agora uma nova vida na presença do Senhor. Então ele não queria que nada que estava na vida dele atrás o prendesse. Então ele voltou lá, ele matou aqueles bois com aquela lenha que ele usava para poder, né, fazer aquela canga de boi que arava ali a terra. Ele cozinhou aquela carne e ele distribuiu aquela carne com o povo, e ali ele alimentou ali a sua família, e ele foi agora livre para servir ao Senhor. Nós temos que ter decisão, querido. Nós precisamos de entender isso. Deus te chamou, deixa o mundo, deixa as coisas lá de fora, serve a Deus, não olha para trás não, continua em frente. Deus te chamou para uma grande obra, vale a pena caminhar sem olhar para trás. Então Eliseu, ele aqui mostrando que ele estava agora deixando a velha vida para tornar agora um novo homem na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele ainda não tinha uma experiência com Deus. O engraçado é isso, que muitas das vezes nós temos experiência com Deus, mas a primeira luta que vem nós queremos parar. Mas Eliseu aqui, ele estava de coração aberto, porque Deus, quando prepara, Deus prepara mesmo. Então o coração dele já estava preparado pelo Senhor, o coração dele já estava, né, conforme o Senhor queria. Então a palavra do Senhor disse que ele aceitou de bom grado, e ali ele não ficou preso a dizer: eu tenho os bois, eu tenho que cuidar dos meus bois, eu tenho minha terra, eu tenho que plantar.
não, ele estava disposto a deixar aquela velha vida para servir o Deus forte e poderoso, e agora se tornar um grande homem de Deus na presença do Senhor. Então eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, Jesus, ele conta contigo. Jesus, ele tem uma grande obra na sua vida. Certa vez o Senhor disse que se tu creres, farás obras maiores do que ele fez. Por quê? Porque nós teríamos mais tempo. Ele disse que se nós crêssemos, nós faríamos a obra maior que ele fez. Que obra maior é essa que nós faríamos que Jesus fez? Se ele ressuscitou morto de 4 dias, né? É só que nós temos tempo, né, de pregar a palavra de Deus, mas muitas das vezes nós não sabemos, né, remir esse tempo. Nós tomamos o maior tempo para nós e queremos dar o mínimo para Deus. E ali nós não conseguimos, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós fazemos como Eliseu, nós matamos os bois, nós cozinhamos a carne e nós distribuímos para os outros, e ali Deus então, nós estamos prontos para entrar na presença desse Deus, amém? E essa palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, que Jesus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família.